Mesmo sofrendo poucos gols, o São Paulo terá prova de fogo contra o Botafogo na Libertadores. O tricolor tomou apenas um gol em 6 jogos na competição continental. Partida importantíssima. O São Paulo está pronto para encarar o desafio das quartas de final da Copa Libertadores, e o confronto promete ser um verdadeiro teste de resistência e estratégia. Com uma das defesas mais sólidas da competição, tendo sofrido apenas um gol em 6 partidas, o time comandado por Luiz Zubeldia se prepara para enfrentar o Botafogo, dono de um dos melhores ataques da temporada, com impressionantes 99 gols marcados até o momento. Uma defesa sólida. O único gol que o São Paulo tomou na Libertadores foi contra o Cobresal na altitude chilena, onde o jogo terminou 3-1 para o tricolor paulista. Em 6 jogos com o técnico Zubeldia, o time conquistou 4 vitórias e 2 empates, mostrando um desempenho sólido. No entanto, o Botafogo promete ser o adversário mais difícil até agora. O soberano teve que passar pela segunda e terceira fase da Libertadores e enfrentar adversários duros na fase de grupos. Nas oitavas, o time eliminou o rival Palmeiras em um confronto emocionante. Agora, nas quartas, o Fogão surge como um teste de fogo, principalmente por ter um dos ataques mais fortes do ano. O técnico Zubeldia deve manter a dupla de zaga formada por Arboleda e Alan Franco, que jogaram juntos nos últimos 6 jogos. Desde a saída de Carpini, o São Paulo parece ter encontrado um equilíbrio defensivo, algo que pode ser crucial para continuar avançando na competição. O São Paulo terá a vantagem de decidir a vaga para a semifinal da Libertadores jogando em casa, já que fez uma campanha melhor que o Botafogo. Lucas Moura detalha vacilo do São Paulo para alerta sobre a estratégia na Copa Libertadores. Ídolo do tricolor desabafou e expôs erros cruciais que eliminaram o SPFC da Copa do Brasil e faz pedido ao elenco. O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira 18, para encarar o Botafogo na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. O tricolor tem desafio complicado pela frente, já que o primeiro duelo acontece no estádio Newton Santos, diante de um adversário que vem se destacando na temporada. Vale lembrar que o Bolavik Brasil faz a cobertura em tempo real do duelo a partir das 20 horas, aquecendo o torcedor do Clube da Fé para a partida que inicia às 21h30. Contudo, nesta quarta-feira 18, Lucas Moura concedeu entrevista coletiva detalhou os caminhos para o tricolor superar o Botafogo, fato que pode fazer o clube retomar retrospecto positivo contra brasileiros na Libertadores. O camisa 7 do Morumbis também abordou a eliminação na Copa do Brasil e revelou o vacilo que impediu a luta pelo bicampeonato da competição. Sei a responsabilidade que carrego no time do São Paulo. Procuro dar o meu melhor e claro que me cobro bastante. No primeiro jogo contra o Atlético, eu acabei perdendo um gol ali que ficou martelando na minha cabeça um bom tempo. Mas a gente está sujeito a isso, né? Iniciou o ídolo. Neste contexto, Lucas apontou o que faltou para o São Paulo garantir a vaga na Copa do Brasil. Acho que faltou um pouquinho mais de agressividade nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Um pouco mais de agressividade por nossa parte. Tivemos a posse de bola, controlamos o jogo, faltou agredir mais o adversário. Foi o fator primordial nesse confronto e que não pode faltar desta vez. Aproveitando o gancho do que não pode faltar no duelo da Copa Libertadores, Lucas falou sobre o que é preciso para o confronto contra a equipe carioca. Claro que a gente tem que se defender muito bem contra o Botafogo, que é uma equipe que tem jogadores rápidos e de qualidade. Mas a gente também tem que agredir e nas oportunidades que tiver dentro do jogo, quando estivermos melhores, procurar fazer o resultado, declarou o camisa 7 do soberano. São Paulo assina a renovação com Alisson. Novo contrato vai até o fim de 2027. Jogador era um dos grandes nomes do meio de campo do tricolor até sofrer fratura no tornozelo que o tirou da temporada. Notícias do São Paulo. O São Paulo vive momentos de instabilidade dentro da temporada. Eliminado da Copa do Brasil, o tricolor ainda está vivo na Copa Libertadores e no Brasileirão, onde possui chances matemáticas de título. Porém, alguns torcedores avaliam que o soberano perdeu bastante qualidade no meio de campo a partir do momento da lesão do meia Alisson. O atleta não jogará mais na temporada de 2024. O jogador sofreu uma fratura no tornozelo direito ainda no mês de julho, em jogo contra o Grêmio. Dessa maneira, Alisson levará ao menos 6 meses para ter condições de voltar a jogar futebol. Apesar de estar no departamento médico, o São Paulo confirmou a renovação de contrato com o jogador. O novo vínculo no Morumbis vai até o fim da temporada de 2027. A informação é do jornalista André Hernan.
O presidente Júlio Casares já havia antecipado em entrevista à ESPN que o tricolor iria assinar um novo contrato com Alisson. Porém, ainda há dúvidas quanto ao futuro do lateral Rafinha e do volante Luiz Gustavo. Nós vamos reformar o contrato do Alisson. É um garoto que mesmo com essa contusão séria, e está em uma recuperação muito boa, vamos em breve anunciar a renovação, relatou o mandatário tricolor. Queremos que Luiz Gustavo e Rafinha continuem para 2025. Só que vai depender mais deles, nossa vontade é que eles continuem. Eles não são só importantes com a qualidade técnica, mas também como líderes do grupo, concluiu Casares. Zubeldia tira a paciência da torcida em Botafogo x São Paulo. Vergonha. O técnico estava bem pressionado para fazer algumas mudanças no time e promoveu as entradas de William Gomes e Sabino entre os titulares. Botafogo x São Paulo pela Libertadores. O São Paulo começou a sua trajetória nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 18, o time comandado por Zubeldia viajou para pegar o Botafogo fora de casa, mas não fez uma boa partida. O técnico estava bem pressionado para fazer algumas mudanças no time e promoveu as entradas de William Gomes e Sabino entre os titulares, mas ao que parece, não foi o suficiente para o time jogar bem. Isso porque após um primeiro tempo bem abaixo, o treinador foi muito criticado nas redes sociais por conta da postura do time no Newton Santos. Muitos torcedores acreditam que o tricolor atuou como clube pequeno. Confira alguns comentários. Eu ia comentar que esses quase 20 minutos de Botafogo x São Paulo mostram porque eu teria ido com Marcos Antônio, fazer a bola parar um pouco no meio e a gente ficar com ela. Mas isso não parece estar nos planos do Zubeldia, então talvez não mudaria nada com ele ali. Bem estressante, disse um internauta. Um massacre. Um amasso. O São Paulo hoje faz uma partida do nível dos times que o Zubeldia treinou e do jeito que ele gosta como time pequeno. Joga como Lanús, Santos Laguna, etc. Um verdadeiro lixo, uma covardia jamais vista nos últimos anos, estou incrédulo. Vergonha, reclamou o outro. Um verdadeiro massacre, mais de 70% de posse-bola, 2 bolas na trave, vários lances de perigo. Parece que o Botafogo joga contra um time de Série D. Patético São Paulo do Zubeldia, escreveu mais um São Paulino. Zubeldia consegue piorar sempre, é impressionante a capacidade. Não deixa de surpreender, Zubeldia pegou Caleri, Luciano e Lucas, as 3 referências do São Paulo e simplesmente fez eles terem a sua pior versão no clube ao mesmo tempo. Merece um prêmio por essa proeza, foram outros comentários. Galopo é barrado no São Paulo e reforço de 32 milhões de reais quer mudar cenário. Mesmo não sendo utilizado, segundo apurou a reportagem do Bolavic Brasil, ele está empenhado em conseguir mostrar serviço. Notícias do São Paulo. Galopo não vive um bom momento com a camisa do São Paulo. Em um ano onde ele iniciou tendo minutos importantes, ele tem perdido prestígio no elenco. Sem entrar nos últimos jogos do São Paulo, o meio-campista está decidido a seguir no clube e retomar seu espaço. Mesmo não sendo utilizado, segundo apurou a reportagem do Bolavic Brasil, ele está empenhado em conseguir mostrar serviço e retribuir o carinho que tanto recebeu do torcedor quando chegou ao tricolor. Fora dos últimos 4 jogos, Galopo recusou propostas na última janela de transferências e atualmente tem a ideia de cumprir o contrato com o tricolor. Ele tem contrato até 2027 e recebeu sondagens. Focado. Galopo está focado em conquistar uma vaga entre os titulares do São Paulo e evita pensar sobre uma saída no futuro. Internamente tem sido elogiado por ser um atleta comprometido e disciplinado, mesmo com a falta de minutos. Contra o Cruzeiro, o treinador argentino escalou uma equipe considerada reserva. Galopo ficou no banco e não entrou no jogo, que terminou com vitória do São Paulo por 1-0. Rodriguinho, joia da base, teve minutos e ele não. O meio-campista soma 12 minutos nas últimas 6 partidas. Com isso, quer mudar o seu cenário daqui para frente e mostrar que pode ser utilizado com mais frequência. Um deles, contra o Fluminense, sequer foi relacionado. Sua última escalação como titular foi na derrota por 4-1 para o Vasco, em 22 de junho deste ano. Na ocasião, o tricolor teve um princípio de crise com o comando de Zubeldia e passou a usar os titulares com mais frequência. Galopo foi contratado pelo São Paulo em 2022, por cerca de 32 milhões de reais, e soma 58 partidas, 10 gols e 4 assistências. No ano passado, sofreu com lesão séria e perdeu toda a temporada após as quartas de final contra o Água Santa.